Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Valor. Meu nome é Fábio Janeri e hoje eu tenho um convidado super especial. Mas antes eu vou falar um breve resumo dessa pessoa que vem aqui, pensa numa autoridade na área que ele atua. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo incrível e você não pode perder. Uma nova era na saúde e performance humana. Com mais de 8 anos de experiência, desenvolveu um método exclusivo e altamente eficaz que tem transformado a vida de milhares de pessoas, ajudando a recuperar o equilíbrio fisiológico e mental sem dependência de medicamentos. Atendendo na Clínica Integrativa em Jundiaí, ele combina nutrição funcional, naturopatia e ciência de ponta para oferecer tratamentos personalizados que vão além do convencional. Seu trabalho se tornou um diferencial estratégico para atletas, empresários e pessoas que buscam alta performance e longevidade saudável. Doutor André Lanza, seja muito bem-vindo ao Papo de Valor. Olá, Fábio. Olá a todos. É um prazer imenso estar aqui num podcast para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser incrível. Então tá bom. Posso começar? Bora. Direto. Hoje a gente vai falar sobre negócio. Hoje a gente vai falar sobre ciência. A gente vai falar sobre diferenciais de mercado, sobre de posicionamento, sobre criação de autoridade, os desafios da saúde integrativa, o que funciona, o que não funciona e como você é especialista em intestino. Eu não poderia começar com essa pergunta. Intestino é nosso segundo cérebro? Sim. Intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Eu vejo que todos os órgãos do nosso corpo são importantes, todos têm sua função. Eu gosto de falar que o intestino ele é o maestro do nosso corpo, né? Porque é ele que rege a saúde dos outros órgãos. Logicamente que a gente está levando em consideração que a pessoa faça boas escolhas, porque com boas escolhas ela vai ter saúde estomacal e, consequentemente, uma saúde intestinal. O intestino, então, é um órgão muito importante. Ele é considerado um órgão endócrino porque ele produz hormônios, ele é um órgão que tem uma função de digestão também. É um órgão que absorve e que distribui nutrientes para todo o corpo e isso faz com que todos os órgãos recebam ou não esses nutrientes, dependendo, logicamente, do que entra por esse intestino. Porque no intestino saudável entram coisas boas. No intestino que perde saúde, pode entrar coisas boas e também entram coisas que não deveriam. Perfeito. Me tira uma dúvida. O que tem hoje complicado as pessoas com relação ao intestino? Alimentação, vida boêmia, falta de praticar atividade física, tudo isso a gente influencia. Mais descascados e menos desembrulhados. O que chega mais para você hoje lá na clínica? Bom, o que chega mais... Logicamente que a clínica, um dos braços da clínica é tratamento intestinal e a gente sabe que 93% de todas as doenças que o ser humano conhece pode estar se iniciando pelo intestino. Né? 93% das doenças iniciam no intestino. Isso. Como Hipócrates dizia, né? Todas as doenças se iniciam pelo intestino. Hoje o que a gente tem é que uma média de 93%. Nós vemos muitas pessoas hoje com perda de saúde intestinal, principalmente pelo que come. Muitos alimentos ou produtos alimentícios e bebidas com alto potencial alergênico e inflamatório. E, logicamente, que esse consumo agudo desses produtos alimentícios, dessas substâncias, dessas bebidas, tem levado à perda de saúde gastrointestinal. Porém, não é só isso. A bebida alcoólica também contribui bastante para a perda de saúde gastrointestinal. O café contribui bastante para a perda de saúde gastrointestinal. Né? Tem algumas bebidas cafeinadas de forma geral, as medicações, antibióticos, anti-inflamatórios, tudo isso também contribui para o aumento da permeabilidade intestinal. E o que não pode deixar faltar aqui, né, que é uma situação que vem acontecendo muito, e eu acredito que a cada dia que passa a humanidade vem sofrendo muito com isso, é o estresse. O aumento do cortisol faz com que aumente a permeabilidade intestinal, e isso também afeta outros órgãos, inclusive também aumentando a neuroinflamação. A inflamação do cérebro, quando você aumenta a inflamação intestinal. Então, esses são os principais gatilhos que fazem com que uma pessoa perca a saúde intestinal.
Logicamente que a gente tem outras situações, por exemplo, o treinamento físico, o exercício físico de alto impacto, de alta performance, né? Quando é gerado muito estresse metabólico. Então, por exemplo, atletas que praticam exercício físico em alta intensidade, muito frequente, isso é uma coisa do histórico do atleta, isso faz com que haja também um aumento da produção de cortisol e um aumento da permeabilidade intestinal. Aí há todo um preparo, por exemplo, no caso do atleta, para que a gente consiga, de tempos em tempos, fazer uma recuperação da integridade da barreira intestinal. Perfeito. E qual que é o maior erro que as pessoas cometem hoje com a saúde intestinal? Bom, o maior é o que come, principalmente vem do trigo. Trigo, leite animal e seus derivados, milho, soja e a bebida alcoólica. Todos esses têm ali substâncias que vão gerar o aumento da permeabilidade intestinal. O trigo principalmente, né? Hoje o Dr. Alessio Fasano, um pesquisador de Harvard, também do Hospital de Harvard, tem várias pesquisas mostrando que o glúten aumenta a permeabilidade intestinal de todas as pessoas. Tendo sensibilidade ou não ao glúten, sendo celíaca ou não, vai aumentar a permeabilidade intestinal de todas. O que determina se a pessoa vai ser mais sintomática ou assintomática vai ser a resiliência desse intestino, o quanto esse intestino vai aguentar de porrada e aí o quanto essa pessoa vai dar de porrada também no decorrer da vida nesse intestino. Existe um top 3 alimento que inflama o intestino silenciosamente? Glúten é o primeiro. O que assim, pra galera ficar sabendo, aonde que a gente acha o glúten? Massas que contém trigo, né? Macarrão, enfim. Olha lá, você que gosta de comer aquela macarronada de domingo na casa do pai, da mãe ou da sogra, aí ó. Tem bastante paciente que fala, doutor, eu sou descendência italiana, né? Então sempre tem que ter a massa lá no prato de casa e pode ter a massa, não tem problema. Hoje nós temos opções de macarrão, né? De massas sem trigo, macarrão de arroz e verdadeiramente tem o mesmo sabor. Porque o que muda verdadeiramente o sabor numa comida é o tempero que você faz, é o molho, né? É mais uma questão cultural da hora de escolher ali no supermercado. Exato. Então há muitas opções hoje. Pães, eu tenho muitos contatos de pessoas que produzem pães que são deliciosos, incríveis, sem trigo. Então as pessoas muitas vezes, quando eu falo para os pacientes que eles seria importante, seria prudente que eles parassem de consumir ali os produtos que contêm o trigo por conta do glúten, eles falam, poxa, mas então eu vou comer o quê? Eu como pão, eu como macarrão, eu como bolo, eu como tudo que é preparado com trigo, só que troca-se um ingrediente e se prepara com outro ingrediente. O seu maior case na clínica é você mesmo. E lógico. Me conta como é que foi desativar essas doenças autoimunes. Me conta aqui um pouquinho como é que foi isso. Bom, para quem ainda não me conhece, eu desde os 5 ou 6 anos eu me lembro que comecei a ter problema com faringite, problema sério, né? E foi a primeira benzetacil que eu tomei, onde eu tive uma dor muito grande, minha mãe me segurou no colo e a enfermeira depois que ela aplicou, ela tirou a seringa de mim e a agulha tinha entortado, né? Eu fiquei tão tenso ali, eu contraí tanto o meu glúteo que eu entortei aquela agulha na bunda, verdadeiramente. E daqueles 5, 6 anos, eu vim tendo frequentemente ali 1 ou 2 episódios por ano de faringite. Eu me recordo que quando eu era criança também eu tinha muita rinite. Só que até então, quando eu ia ao médico, isso é dele, quando crescer melhora, tal. E depois de adulto, eu passei esse número esses episódios de faringite começaram a aumentar, de 2 para 3 por ano, tal. Até que chegou um momento que, no mês de abril de um determinado ano, de 8 anos atrás, eu tinha tido 4 crises, uma por mês. E antibiótico via oral não ajudava mais, né? Ele melhorava num primeiro momento, mas depois de 3, 4 semanas, eu voltava com a crise. E eu ia na farmácia de um amigo, porque ele fazia o injetável para mim, e aí eu falei assim, olha, tô aqui de novo. Ele falou assim, olha, eu não vou aplicar. Eu falei, mas por favor, eu preciso disso, sem isso eu não melhoro. Ele falou, se vira com via oral, com antibiótico via oral. Eu falei, olha, via oral não vai adiantar. Ele falou, não vou aplicar porque você vai morrer, é muita medicação. Eu falei assim, não, mas a gente fica tranquilo, ninguém vai saber. Ele falou assim, eu sou seu amigo, não vou, se vira. Saí de lá muito chateado e eu estava mal. Pela primeira vez na vida eu tinha ficado 15 dias, eu tinha
cancelado a agenda de atendimentos minha e tinha ficado 15 dias de cama, né? Eu estava ali no 3º dia de cama, só que meu filho também estava doente. Meu filho estava com uma sinusite crônica, já tinha uns 8 meses. Ele estava indo para o 4º espectro de antibiótico. Nesse dia que eu fui até a farmácia, eu peguei meu filho e falei assim, vou levá-lo até o pediatra. Levei ao pediatra e aí o pediatra falou assim, olha, vamos trocar o antibiótico, a gente vai para esse espectro de antibiótico agora, só que saindo daqui já marca uma cirurgia. Eu falei, oi? Como assim? Ele falou assim, marca uma cirurgia porque se esse 4º espectro de antibiótico não funcionar, a gente vai ter que abrir e fazer uma raspagem dos sinos porque tem muito fungo, isso e aquilo. Meu filho não podia correr, porque se ele corresse, ele vomitava muco, o catarro, de tanto que tinha. Era uma coisa muito séria, ele tossia muito à noite e tal. Eu saí da clínica, liguei para minha esposa e falei, amor, a situação foi essa, o médico falou que vai ter que fazer uma cirurgia se esse antibiótico não funcionar. E aí minha esposa falou assim, olha, amor, vamos fazer o seguinte, você pesquisa na sua área, o que você pode fazer, eu vou pesquisar na minha, o que eu posso fazer, e nosso filho não vai fazer cirurgia. Eu falei, ok. Eu gosto de estudar, eu estava ali doente, de cama, né? Dormindo no sofá para não atrapalhar o sono da minha esposa, porque ela trabalhava também no dia seguinte. Fui para casa e comecei a pesquisar, abri o computador, comecei a pesquisar, cheguei num professor fazendo uma propaganda do curso de intestino. Era em 2017, os estudos de intestino eram muito recentes ainda, então pouco se falava de cursos na área de modulação intestinal. E eu me interessei, mandei mensagem para esse professor fazendo propaganda. Ele falou assim, eu falei assim, olha, eu preciso muito do conteúdo do seu curso. A história é essa, meu filho está assim, eu estou assim, não gostaria que ele fizesse cirurgia. E o curso era abril, o curso ia começar só em agosto. Ele estava fazendo a propaganda para abrir a turma e tal. E aí eu falei assim, eu preciso do conteúdo do seu curso e nem que eu precise pagar antes. Ele falou assim, olha, eu não posso fazer muito, mas eu passo o contato da pessoa responsável, da coordenadora aqui e tal. Eu falei assim, ok, pode me passar, por favor. Ele passou, eu mandei mensagem para a coordenadora e aí ela falou assim, tudo bem, se você pagar antecipado uma parte aqui, eu disponibilizo uma parte do material, só que aí você fecha comigo na palavra que em agosto você começa o curso com a gente. Eu falei, fechado. Ela mandou parte do material para mim, eu comecei a estudar, isso no 3º dia. No 5º dia, no 8º dia que eu estava de cama ali, ou seja, 5 dias estudando, eu já tinha conteúdo suficiente para colocar em prática parte do tratamento para mim e para o meu filho, para iniciar. E aí nós começamos. Isso no 8º dia. No 11º dia, eu estava dormindo no sofá porque eu estava com febre e tudo. No 11º dia, meu filho levantou, veio, me cutucou no sofá da sala, falou, papai, ó, eu tô conseguindo respirar pelo nariz. Eu falei, filho, verdade? Ele falou, verdade, papai. Eu falei, nossa, que incrível, que demais, tal. Ele não estava ainda completamente recuperado, mas 3 dias depois que a gente tinha cortado todos os produtos alimentícios com substâncias inflamatórias e alto potencial alergênico, 3 dias depois o corpo dele já tinha tido uma resposta incrível. Isso no 11º. No 15º dia, eu levantei. E de 2017 para cá, nós nunca mais ficamos doentes. Nada de faringite, nada de rinite, nada de sinusite, nada, absolutamente nada. Meu filho tomava 2 medicações antialérgicas todos os dias, por anos. Nunca mais fez uso disso. E desde então, de 2017 para cá, eu vim divulgando muito sobre a saúde de intestino. Logicamente que tem ali... Era um começo, né? Eu estava colocando muitas informações na internet, muita gente ainda não acreditava, a gente foi muito criticado e tal. Só que é incrível, porque hoje está na boca do mundo, né? Hoje a gente vê a importância do intestino realmente como um maestro para a saúde da pessoa. Você falou uma coisa muito bacana. O Brasil é um dos top 3 países mais ansiosos do planeta. O que o intestino tem a ver com a ansiedade? Me conta mais um pouquinho, estou curioso para saber sobre isso. Mas realmente isso é incrível, né? Porque o intestino ele é considerado o segundo cérebro. Às vezes eu não sei se é um apelido certo ou não, e eu vou falar para vocês o porquê eu não acredito que esse seja um apelido muito, muito correto para o intestino. O intestino é ligado com o cérebro diretamente via nervo vago. Nós temos bilhões de neurônios no nosso cérebro e milhões de neurônios no nosso intestino. Então, temos mais neurônios no nosso cérebro do que no intestino. Só que a comunicação entre eles é direta, como eu disse, via nervo vago, e dessa comunicação direta, dos 100%
que o intestino, do 100% dessa comunicação, de 80% a 90% é o cérebro que fala com o nosso intestino. Somente de 10% a 20% é o cérebro, aliás, de 80% a 90% é o intestino que fala com o cérebro. Somente 10% a 20% é o cérebro que fala com o nosso intestino. Então, muitas vezes, você já ouviu falar, ou você que está aqui assistindo o podcast hoje, já ouviu falar de pessoas que estão enfesadas. Nossa, a pessoa está enfesada, eu estou enfesada. Fazendo uma referência como se a pessoa estivesse irritada. Enfesada é um intestino cheio de fezes. É a pessoa que ficou com as fezes paradas, ela irritou o intestino dela e, logicamente, que ela irrita o cérebro. Então, tudo que você faz para o seu intestino repercute no seu cérebro. Se você irrita lá embaixo, você irrita em cima. Se você inflama lá embaixo, você inflama em cima também. O nosso intestino, ele produz hormônios da felicidade, entre eles a serotonina. Do 100% de serotonina que o nosso corpo produz, 95% é o intestino que produz, apenas 5% o cérebro. 5% que é utilizado localmente lá no cérebro. E dos 95%, muitas pessoas falam assim, não, mas essa serotonina do intestino é uma molécula muito grande e não chega até o cérebro. Realmente ela pode não ultrapassar a barreira hematoencefálica, porém, ela se liga nos neurônios do intestino e esses neurônios do intestino vão comunicar ao cérebro. Então, quantos e quantos pacientes nós tratamos na clínica? Pacientes com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, através do intestino, logicamente que há uma equipe toda aí em tratamento, e a gente vê resultados incríveis, incríveis. Então, o que eu vejo é que o intestino ali tem um grau de importância muito grande para o tratamento das doenças que vêm de ordem emocional e cerebral e psicológica. E tem outros gatilhos também, por exemplo, parte da ansiedade, e eu vejo que alguns pacientes, inclusive eu sou prova disso, porque isso aconteceu já comigo, e a partir daí que eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre estudos de café e saber um pouco mais sobre o café e as bebidas cafeinadas, por conta da cafeína, é um grande estimulante ali de ansiedade e de síndrome do pânico. Você sabe que foi através de você que eu diminui muito o café, né? Eu fico feliz. E hoje, quando eu acordo, eu já não tomo uma xícara de café e não consigo mais. Todos os dias a Janis deixa o chá quentinho, levanto, toma ali. Cara, parece que não, mas ali o quinto, sexto, sétimo dia você sente uma diferença gigantesca. É incrível. Chá é vida. Chá é vida. Chá é vida. Eu gosto muito de chá, principalmente de alternar ali ervas que têm um grande poder ali de melhora de saúde gastrointestinal. Qual o papel fundamental do intestino com a pele? Acne, envelhecimento, o que o intestino tem a ver com isso? O intestino, quando você agride o intestino, provoca ali uma inflamação, né? Promove ali resposta alérgica e tudo mais. Ele aumenta a permeabilidade e passa citocinas inflamatórias para esse intestino. Passa citocinas inflamatórias, passa proteínas íntegras ali. Tudo isso que passa que não deveria passar vai repercutir no corpo de alguma forma. Muitas vezes você também pode ter, por conta de um intestino doente, e pelo sistema porta-hepático, você levar a uma intoxicação, né, uma sobrecarga no fígado. E o fígado tem um papel importante de detox. E quando o fígado não consegue fazer esse papel importante de detox, a pele às vezes chama a responsabilidade para ela. Fala assim, bom, tem o meu amigo ali que não está conseguindo fazer, talvez eu precise fazer um trabalho aqui. E aí a pele quer fazer um trabalho ali que muitas vezes não é dela. Uma outra situação em relação à pele e intestino é que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, a dermatite, a ite, todas as ites, rinite, sinusite, faringite, otite, dermatite, tudo isso vem de um ataque de uma mucosa maior, que é a mucosa intestinal. A partir do momento que essa mucosa sofre um ataque, outras mucosas no corpo vão responder. E tem pessoas que vão falar assim para mim, Lanza, mas por que eu tenho rinite e a minha irmã tem dermatite? Cada pessoa, cada corpo vai responder de uma forma. Nós temos colegas que falam sobre órgão de choque, né? Órgão de choque, por exemplo, é o órgão mais fraco do nosso corpo. Então, o cérebro faz uma varredura no nosso corpo e ele quer saber qual é a porta de entrada mais vulnerável que tem. E essa porta de entrada mais vulnerável é onde ele coloca o nosso sistema imunológico, o nosso exército de plantão ali.
Então, por isso que quando alguém sofre um processo inflamatório ali no intestino e a pessoa vai ter uma rinite, a gente sabe que muito provavelmente o órgão mais suscetível, a parte de entrada ali mais suscetível do corpo de um vírus, de alguma coisa, de repente deveria ser a mucosa facial. E aí a mucosa facial responde. Então, a pele também está ligada em relação principalmente à dermatite e todos os pacientes, absolutamente todos os pacientes. Eu não posso replicar isso de forma geral, porque o meu N em relação ao mundo é baixo. Mas uma coisa que eu falo é que todos os pacientes que entraram na clínica com dermatite, com psoríase, que é uma doença autoimune na pele, todos eles e seguiram a metodologia do tratamento, conseguiram resolver a solução. Para pacientes com acnes, com cravos e tudo mais, gente, isso pode ter absoluta certeza. É um intestino que está sofrendo muito. Uhum. E a partir do momento que você recupera toda essa saúde intestinal, a pele automaticamente vem bonita, né? Eu falo que pele não é de fora para dentro que se recupera, é de dentro para fora. Eu quero emendar já falando de pele, e eu acho que também isso traz o que a gente está vendo hoje em dia, dessas modinhas, né? A gente vê dieta cetogênica, a gente vê jejum, dieta carnívora, low carb. E o que isso tem a ver com o intestino? Isso ajuda ou atrapalha? Pois bem, as metodologias de tratamento nutricional, dieta cetogênica, dieta do Mediterrâneo, dieta low carb, very low carb, carnívora, elas fazem bem? O que eu costumo sempre questionar as pessoas que me perguntam sobre isso vai fazer bem para mim? Eu sempre falo, vai fazer bem para quem? Porque a gente tem que entender o contexto. Exato. Que essa pessoa está na atualidade, principalmente a saúde atual dela. E dependendo do quadro de saúde, dependendo de como estão os resultados dos exames laboratoriais, dependendo de como é o dia a dia dessa pessoa, como são os horários, qual a qualidade do sono e tudo mais, não dá para você amarrar a pessoa numa metodologia. Assim, a metodologia mais cabível para o momento. E eu evito, isso, e não faço isso comigo também, não faço com nenhum paciente, colocar uma metodologia única e exclusiva. Daqui para frente você vai seguir somente tratamento cetogênico. Daqui para frente você vai seguir somente dieta carnívora. Não. Eu gosto de aplicando as metodologias e de acordo com o que o corpo desse paciente vem respondendo para mim, eu vou ajustando a metodologia. Agora vamos aplicar essa, agora vamos aplicar essa. Só que durante a metodologia que esse paciente vai passando lá na clínica comigo e com os nossos profissionais, a gente vai construindo o hábito alimentar dele. E a gente vai orientando, a gente vai ensinando e a gente constrói o hábito alimentar desse paciente. Então, eu não acredito que uma metodologia específica cetogênica seja bom para o Fábio, seja bom para o Lanza. Não, eu acredito que eu tenho que construir e a partir dessa construção, o que eu vou analisando? Resultados de exames de sangue e o feedback do paciente. Porque os resultados dos exames de sangue, a gente analisa que o corpo do paciente está respondendo bem aqui, está respondendo bem, e ali a gente fala, opa, seu corpo foi bem aqui, seu corpo foi bem ali. E logicamente que a gente não trata de resultados de exames, a gente trata do paciente. Então, a primeira coisa que a gente olha é, paciente, você está bem? Tem algum sintoma? Como está a sua produção de energia? Como está a sua libido? Né? Porque hoje está bem desafiadora a libido da população. Como está a sua disposição? Força no exercício físico, disposição para o exercício, rendimento. Como está a recuperação após o exercício físico? Como está a sua memória? Que a memória, pessoal, é uma coisa assim impressionante. O que as pessoas vêm hoje reclamando da memória. Isso pode ter sido afetada por conta da Covid, por conta de síndrome pós-Covid e tudo mais? Pode ser. Só que mais uma vez eu falo, o intestino está intimamente ligado com o cérebro, um estômago que tem saúde faz ali a ativação da vitamina B12, da vitamina B9, e a vitamina B12 tem uma importância incrível ali para a parte de memória, saúde de neurônios e tudo mais, e praticamente, eu não sei se eu posso usar essa palavra, vou colocar entre aspas aqui, uma pandemia, carência de vitamina B12. Pandemia. Lembrando que eu estou falando de valor otimizado e não valor de referência, eu não faço leitura em valor de referência, é uma pandemia. É raro eu encontrar um paciente com valor otimizado de vitamina B12, que é de 800 a 900. Hoje, os pacientes não estão passando de 400 nos exames de vitamina B12.
Uau. E qual é o valor de referência? De 200, acredito que de 211 a 780, se eu não me engano. E não passa de 400. Não passa de 400. Eu vejo que algumas crianças, por conta de ter ali um corpinho mais novinho, que aguenta bem a pancada ainda, algumas crianças têm valor, chega próximo de valor otimizado. 700, 750, mas encontrar valor otimizado, quando eu encontro num exame de sangue, a primeira coisa que eu pergunto é, você fez suplementação de vitamina B12, né? O paciente fala, fiz. Ah, tá. Porque não estaria aqui se não fosse a suplementação. Caraca. A gente vê muitas coisas na internet, a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu vejo muita gente comendo pãozinho francês no café da manhã, porque é uma paixão nacional. Você come pãozinho francês no seu café da manhã? Eu quero entender o que você come no café da manhã, porque é muito mais importante eu saber o que você come como doutor e especialista, e aí sim, isso aqui faz sentido, porque eu vejo muitas dietas com pão com ovo. Falei, cara, eu preciso perguntar isso pro Lanza. Sim. Eu tenho ali muitas receitas hoje, né? Eu, minha esposa, meu filho, a gente tem muitas receitas, a gente gosta de ficar variando um pouco. A gente tem algumas preferências, lógico. Só que a gente faz uma panqueca, a gente tem receitas de panqueca, tem receitas de pão caseiro. Como eu disse no começo, nós temos pessoas hoje, né, que fabricam, né, que fazem pães sem trigo, sem açúcar. E aí é uma possibilidade que a gente utilize, faça um café da manhã com um pãozinho e ovos mexidos? Sim, eu gosto de utilizar manteiga de coco ou tahine também nesse pãozinho ou na panqueca. Eu utilizo a farinha de fibra de maçã com psyllium e ovos para fazer uma panquequinha ali de maçã que fica uma delícia. Às vezes a gente coloca um cranberry ali nessa panqueca. Como o meu café da manhã vem logo após o meu treino... Você treina em jejum? Eu treino em jejum, eu gosto de treinar em jejum. O que não significa que seja uma verdade, mas eu vi que para o meu corpo é a melhor situação. Perfeito. Então eu treino em jejum, chego em casa, faço ali, a gente faz nossa panquequinha com os ovos ali e as verdade farinhas. que existe a janela metabólica? Que você verdade. Explica pra gente, já enganchando no seu café da manhã. Pode falar. Porque tem muita gente, meu filho chegou em casa e falou assim, papai, eu preciso comer rápido, eu tenho 40 minutos. Eu falei, peraí que eu vou perguntar pro Lanza se essa janela metabólica é verdadeira. Tá, sim, é verdadeira, só que hoje a gente também tem pesquisas falando que essa janela metabólica ela está aberta até 72 horas. Uau. Eu vi pesquisas que a janela metabólica fica aberta por mais tempo ainda. Então, não necessariamente você precisa estar ali logo após o treino, só que a recuperação do glicogênio é legal. E você dar um aporte de aminoácidos, de proteínas e aminoácidos ali nas próximas refeições após o treino é importante porque você tem toda a recuperação muscular no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois. E essa recuperação vai te ajudar muito nas próximas sessões de treino. Então, quanto mais tempo for essa janela metabólica de recuperação, quanto mais demorar para você levar alimento para o seu corpo se recuperar de uma sessão de treino, principalmente um treino que teve alta intensidade, um treino de musculação que gera essa microlesão muscular, mais seu músculo vai sofrer para recuperação. Se fosse para escolher um único alimento para você, o melhor, e o pior alimento para tirar. Mas não adianta falar assim, glúten. Porque glúten a gente fala assim, não, é refrigerante, não é chocolate, é o sorvete. E um alimento assim, fala, cara, esse alimento para mim é um alimento campeão. Eu sei que não é a verdade absoluta de ninguém, mas você como especialista eu gostaria de te ouvir. Um alimento top e um alimento que tem que abolir de vez da vida. Um alimento top é o ovo. Ovo. O ovo é bem completo, né? O ovo é bem completo. Tem proteína ali, tem colesterol, tem gordura, tem muitas vitaminas e minerais. Então, o ovo, para mim, seria o campeão da história aí. O alimento ruim, biscoito recheado. Biscoito recheado. Aí não dá, né? Biscoito recheado, quando eu vejo uma criança comendo biscoito recheado, você sabe bolacha, geração, aí, sei né, lá, da bolacha. Hoje não tem mais em casa, há muito tempo já não tem. Mas você vê como que é questão de educação, né? Aquele biscoito, aquela bolachinha recheada de morango, de chocolate. Sim. Mas não dá. A quantidade de química que tem ali, fora o trigo, fora leite animal, tudo que tem ali, corante, é impressionante hoje em dia. Eu olho para aquilo, chega a doer meus olhos até, juro, dói na minha consciência. Infelizmente a população, uma grande parte da população não tem a informação
Infelizmente, ainda há alguns profissionais que falam que de vez em quando não tem problema. E aí, eu chego a fazer uma relação, muitas vezes, porque eu vejo que são produtos alimentícios que prejudicam muito a saúde do ser humano, né? E aí eu vejo algumas pessoas, não, eu sou contra a bebida alcoólica. Ah, você é contra a bebida alcoólica. Sim, bebida alcoólica é péssimo. Mas e o biscoito recheado? Não, biscoito recheado não tem problema. De vez em quando não tem problema. Eu falo, gente, eu não sei qual a diferença, eu não sei qual é pior, né? A bebida alcoólica é ruim, muito ruim, sim, mas se estamos falando sobre saúde, e eu, por exemplo, sou um profissional da área da saúde, vamos falar sobre saúde. Porque se nós temos que alguns ingredientes, algumas substâncias vão gerar processo inflamatório, por mais que seja um baixo processo inflamatório, se eu estou falando sobre saúde, eu não posso falar que de vez em quando eu libero, eu como profissional da área da saúde, eu vou falar para você que de vez em quando não tem problema você inflamar seu corpo, vai ali e pode estragar. É isso. Não, eu sou profissional da área da saúde. A minha orientação tem que ser, não faça isso, evite. Evite, não faça isso, porque isso vai te levar a um processo inflamatório. E você não sabe o quanto de resiliência tem o seu intestino e quais serão os impactos. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, a única coisa que deu em mim foi uma rinite. A única coisa que deu em mim aqui foi uma coceirinha no olho, né? Uma coceirinha aqui, uma manchinha ali. Só que a pessoa vai levando essa baixa inflamação, e é essa baixa inflamação, com o passar dos anos, que vai aumentando, chega uma média, uma alta inflamação, e que vem as doenças crônicas. Então, a pessoa que construiu uma doença crônica, um diabetes, uma hipertensão, uma síndrome metabólica, aos 40, aos 50, aos 60 anos, você acha que foi por alguma coisa que ela comeu? Eu fui num final de semana ali e consumi um pedacinho de pizza e tomei uma cervejinha, e aí depois disso eu tive uma hipertensão. Não. Foi aquela baixa inflamação que não foi controlada pelo profissional da área da saúde quando essa criança tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, porque ele falou, imagina, é criança, não tem problema. Tem problema sim, e eu acredito que parte disso ter acontecido com um adulto, uma doença metabólica, foi muitas vezes de uma orientação de um profissional que quando atendeu essa criança, esse ser humano, foi falar que não teria problema de vez em quando consumir isso. Dá para recuperar o intestino sem o uso de medicamento? Dependendo da doença intestinal, quando a gente fala vai recuperar, sim, parte ou total. Vai depender do que teve de lesão, do tipo de problema que tem ali nesse intestino, né? O que a gente tem que entender é que o intestino é o órgão que se renova mais rapidamente no nosso corpo. De 4 a 7 dias, você renovou completamente todas as células intestinais. Uau. É incrível isso. A única coisa que você precisa é dar ingrediente para que ele faça isso, né? E não dar uma porrada nele atrás da outra. A pessoa que consome trigo todos os dias consegue recuperar o intestino de 4 a 7 dias? Não. Ela está em constante inflamação, então não consegue. Mas é possível sim recuperar. E se não na totalidade, parte dele, porque vai depender muito da agressão que ele sofreu. E como a gente vai puxar um pouquinho para a área da mulher, tem alguma coisa a ver intestino com fertilidade? Ou não tem nada a ver? Que a gente vê muitas mulheres hoje com problemas de fertilidade. E com esse aumento das doenças crônicas intestinais, eu falei assim, eu preciso perguntar isso para o Lanza para ver se isso tem sentido. Legal, legal. Eu tô rindo agora porque algumas pacientes que vão, alguns casais que vão até a clínica para entrarem na condição de tentantes e ter filho, me chamam de Dr. Cegonha. Dr. Cegonha. E nós temos, inclusive, um histórico muito bom de gêmeos lá na clínica, né? É muito legal. Eu não posso voltar para lá, viu, Lanza? Aqui fechou e você sabe que aí da Janes, então tem que tomar cuidado, viu? Sim, sim. Tem sim. Bom, num primeiro momento que a gente tem que entender, quando um casal chega na clínica para estar na condição de tentante, porque eles querem filhos, eu sempre peço um período ali de 6 meses a 2 anos para que eles iniciem essa fase de tentante. Por quê? Porque quando as pessoas chegam até a clínica, elas chegam normalmente, Lanza, eu fiquei grávida, mas perdi a primeira gestação. Eu fiquei grávida, mas perdi as primeiras 2 gestações. Eu estou na condição de tentante e não consigo engravidar. Primeira coisa que a gente pensa é um corpo muito intoxicado e inflamado. E aí a gente tem que tirar essa inflamação, tirar essa intoxicação. Intoxicação de metais tóxicos e pesados, intoxicação de xenoestrógenos, intoxicação de halógenos, intoxicação de agrotóxicos e pesticidas. Então a gente faz todo um trabalho para reparar, restaurar
todo o sistema gastrointestinal e enquanto estamos fazendo isso, a gente desintoxica. Porque o intestino que está em hiperpermeabilidade é um intestino que passou por ele ali muitos metais tóxicos, muitos xenoestrógenos, bisfenol, por exemplo, plásticos, né? E um corpo que está com uma quantidade de toxinas muito alta. Automaticamente, o intestino que inflamou muito, ele absorveu muito pouco vitaminas e minerais. E eu vejo que mulheres que têm uma ferritina muito baixa não conseguem engravidar. E logicamente que eu fico pensando, Deus é incrível, né? Porque se essa mulher vai precisar de muito ferro, muito nutriente para gerar outra vida dentro dela, é como se Deus estivesse falando assim, minha filha, não é possível agora. É importante que a gente recupere tudo isso. Então, no primeiro momento, a gente restabelece todo o sistema gastrointestinal. Enquanto isso, a gente vai desintoxicando e desinflamando essa paciente. E o intestino tem um conjunto de bactérias chamado estroboloma. Esse estroboloma que faz a metabolização do estrogênio. Quando há uma disbiose intestinal, um desequilíbrio de fungos e bactérias... Explica pra gente, o desbiose está em alta isso. Desbiose é o desequilíbrio de fungos e bactérias. Nós temos a flora intestinal, né, que é a comunidade ali de micro-organismos que vivem no nosso intestino. E aí nós podemos ter alguns tipos de disbiose. Você pode ter a disbiose onde há uma baixa dessa comunidade de fungos e bactérias do intestino. Você pode ter uma disbiose onde há uma diminuição das bactérias boas, benéficas, e um aumento das bactérias patógenas, que eu vou pôr entre aspas ruins, porque elas precisam estar lá, mas em pequena quantidade. E você tem uma disbiose onde há uma diminuição de todas as bactérias, e aí um leve aumento das bactérias ruins e uma diminuição ainda maior das bactérias boas. Então, tem alguns tipos de disbiose. E essa disbiose leva o paciente a ter vários sintomas. E voltando então, uma delas aí nesse conjunto de bactérias chamado estroboloma, que não vai fazer a metabolização do estrogênio, e essa mulher então podendo ali a desenvolver ovário policístico, endometriose, adenomiose, endometriose profunda. Nós temos muitos casos na clínica de mulheres com ovário policístico, ou com adenomiose, ou com endometriose ou endometriose profunda, que foram tratadas somente com tratamento nutricional e suplementação. Caraca. E antes... Olha que incrível essa notícia, Fábio, e quem está nos assistindo. Qual era a forma de resolver antes endometriose profunda? Cirurgia. Porque tinha aderência ali, dependendo de onde tem aderência no intestino. Eu recebi muitas pacientes com cirurgia de endometriose, tendo retirado parte do intestino. E uma vez chegou uma paciente para a gente, uma moça, uma menina ainda, 21 anos, e ela estava com uma endometriose profunda. Tinha feito vários exames, já tinha lá nos exames saíram, aderência, tal, alça intestinal, enfim, tudo aquilo. E aí ela falou assim, poxa, Lanza, eu vi você nas redes sociais falando sobre tratamento de endometriose. Então eu tomei a decisão de agendar uma consulta com você e com a equipe. Só que o meu caso é de endometriose profunda. Eu gostaria de saber se é possível a gente tratar. Eu falei assim, olha, é o meu primeiro caso de endometriose profunda. Todos os pacientes que chegaram até a gente aqui com endometriose e seguiram corretamente o tratamento da forma como deve ser seguido, se livraram da endometriose. Gente, eu não estou falando que tudo é resolvido com isso, eu estou falando do meu N, dos pacientes que chegaram até a clínica. E aí eu falei assim, é o meu primeiro caso de endometriose profunda. Você acredita que você pode, se você seguir o tratamento, você pode ter chances de resolver isso? Ela falou assim, eu acredito. Eu falei assim, eu tô com você. Se você me der... Porque ela falou assim, olha, eu agendei já a minha cirurgia. Já falei com o meu médico, agendei minha cirurgia. E aí eu tomei a decisão de passar com você antes para ver o que eu posso resolver, se pelo menos baixar a inflamação e tal, se eu tiver que passar pela cirurgia, que eu tenha uma boa recuperação. Eu falei, não, vamos embora. A cirurgia dela estava marcada para 2 meses depois do tratamento. Eu falei, 2 meses não vai ser suficiente, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, né? Ela falou, tá bom. A gente foi tratando e alguns sintomas dela foram melhorando, porém não tínhamos exames de imagem ainda. E aí ela estava próximo da cirurgia e eu falei assim para ela, fala com o seu médico, vê se é possível ele esperar um pouquinho mais a cirurgia, porque os seus sintomas diminuíram, suas dores, suas cólicas, seu ciclo menstrual começou a dar uma reguladinha, fala se é possível. O médico ficou um pouco chateado, falou que imagina, impossível, tal. Eu falei, passa meu telefone para ele, então deixa eu bater um papo com ele.
Ela passou o telefone dele, porque ele não me ligou, acabei entrando em contato com esse médico e pedi um tempo, né? Falei, olha, tô com a paciente assim, promovi a gente colocou essa metodologia de tratamento, ela tem respondido bem. Eu gostaria de saber se você dá um tempo pra gente, porque inclusive ela tendo recuperado, tendo baixado a inflamação, depois a sua cirurgia vai ter mais sucesso, principalmente na recuperação dela. Ele não gostou da ideia, falou que eu estava assumindo uma responsabilidade que eu não devia e tal. Enfim, no final da conversa deu certo. Ele falou, tá bom, eu espero um tempo mais. Falei, passa um exame de imagem para ela daqui uns 6 meses. Ok. Continuamos o tratamento e essa garota melhorando. 6 meses depois, ela foi lá e fez o exame de imagem. Com 8 meses de tratamento, não tinha mais endometriose, não tinha mais aderência, tinha resolvido a endometriose profunda. Foi um case incrível. A partir daí, a gente começou a falar sobre endometriose profunda e a ligação com o intestino saudável. E por que ela passou? Ligando ao que você tinha me perguntado agora. Porque o sonho dela era engravidar. Entendi. Olha como Deus é perfeito em todos os sentidos, em cada detalhe. E principalmente quando se fala, que é uma dor terrível, né? A gente tem pessoas que têm endometriose perto da gente e fala assim, cara, é uma doença insuportável. E aí você pode ter todo esse desequilíbrio hormonal, né? A mulher pode ter a ponto de não conseguir engravidar. Quando os casais passam na clínica, eu falo que até que a mulher não engravide é 50-50, ou seja, 50% da responsabilidade de cada um, 50% do pai, 50% da mãe, e o pai também tem que se tratar. Sim. Porque existe o que a gente chama de transcrição genética do bem, né? Por exemplo, um exercício físico ajuda numa transcrição genética do bem. Então, a gente cerca esse casal de bons hábitos, desinflama, desintoxica, e a gente vê depois a mágica, os mistérios insondáveis de Deus acontecer. A gente fala que isso é o condicionamento genético, né? Que a gente transmite de gene, de pai para filho, para os netos, e parece que não, né? Mas a gente vem trazendo isso de geração. Fábio, perdão por atrapalhar. Imagina. A mulher, nós vemos hoje em dia, as crianças estão nascendo hoje cada vez com mais problemas de saúde. Uma mãe que engravida com intestino, hiperpermeabilidade intestinal e disbiose... Atenção, mulheres, de novo, doutor. Uma mãe que engravida e inclusive amamenta a criança com o intestino em hiperpermeabilidade e disbiose, essa criança terá uma maior possibilidade de desenvolver alergias, doenças autoimunes e problemas no decorrer da vida. Inclusive, vale muito ressaltar que crianças com TEA, TDAH, principalmente TEA aí, né, pessoal, tem uma quantidade de alumínio muito alta no corpo. E aí a gente fala, da onde veio esse alumínio? Da onde veio? Será que veio só no dia a dia da alimentação ou será que também ali teve, no momento de crescimento na barriga da mamãe, ela também passou esses metais tóxicos e pesados? Isso é uma coisa que eu explico bastante para os casais, que por mais que tratou, engravidou, a responsabilidade dessa mãe e desse pai aumenta. E eu sempre falo, se for para trazer um ser humano para esse mundo, que traga com muita responsabilidade. Faça o que precisa fazer para trazer o filho de vocês com muita responsabilidade. Depois que engravidou, depois que amamentou, quer entortar a vida, não tem problema. Já alimentou a criança, já deu de mamar para a criança, quer voltar a beber, quer voltar a comer trigo, tomar leite, comer queijo, comer milho, comer amendoim, faz o que quiser, não tem problema. Mas no momento, antes de engravidar, cuida do corpo, desintoxica, desinflama, faça uma modulação intestinal. Durante a gestação, com muita responsabilidade, com um profissional para acompanhar, porque nos períodos de formação da criança tem muitas vezes o conjunto de alimentos correto para fornecer nutrientes para determinada fase da criança de crescimento na barriga da mamãe, e depois na amamentação também tem uma situação muito importante, porque o intestino em hiperpermeabilidade vai passar citocinas inflamatórias, que também isso passa para o leite e prejudica a criança. Perfeito. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu o podcast, não deixou aqui um comentário, faz favor. É sinal que ainda tá boa a coisa. Eu tenho várias perguntas. Eu tenho 3 pauladas aqui para fazer pro Dr. Lanza, que eu tenho certeza absoluta que vai abrir aqui um triplex na cabeça das pessoas que estão assistindo a gente. E já vou perguntar logo de cara a primeira. Tem uma aqui cabeluda.
O intestino pode ser o ponto de partida para tratar doenças crônicas? Sim, claro, não tenha dúvida. Se nós falamos que 93% das doenças que o ser humano conhece pode se iniciar pelo intestino, se você tem um intestino em hiperpermeabilidade produzindo muita inflamação, muitas citocinas inflamatórias, essas citocinas inflamatórias caindo na corrente sanguínea, vai dar o quê? Não vai dar bom. E como é que eu sei que o meu intestino tá bom? Existe algum exame ou os sintomas já começam a mostrar? Como é que eu sinto se eu tô cagado, Sim. realmente? Não, existem exames, existem. Só que na clínica, antes, quando o paciente chega, ele passa por uma anamnese. Nós fazemos uma anamnese, também fazemos uma anamnese de rastreamento metabólico. São dados que a gente cruza, a gente coloca números ali, nota 4 aqui, nota 6, depois a gente calcula, a gente vê o tamanho do estrago, né? O paciente vai trazendo sintomas para a gente. Então a gente fica de olho nas ites, rinite, sinusite, faringite. A gente fica de olho se o paciente tem doença crônica, uma hipertensão, diabetes. O intestino produz hormônios ali, entre eles o hormônio PYY, que contribui para o controle da glicose no sangue. E uma dúvida, que eu acho que é a dúvida de muita gente. O que é normal para ir no banheiro? Todos os dias? 2 vezes por dia? Que é comum, né? Assim, é normal, assim, fala assim, cara, será que eu tô bem mesmo? Eu vou no banheiro todos os dias, cara. Eu fico, às vezes, 3, 4 dias sem ir no banheiro. O que é normal? Tá. Então tá, eu vou falar o que é normal e o que é ótimo. Tá bom. Tá bom? Cada um tem o seu padrão de funcionamento intestinal. Nós temos aí estudos falando que até um dia sim, um dia não tem problema. Uma vez ao dia não tem problema. Porém, eu vou me apegar a um estudo que fala que 12 horas de fezes, mais do que 12 horas de fezes paradas no intestino, há uma probabilidade de você fazer uma disbiose intestinal e por aí começar um problema. Então, eu gosto do padrão de intestino de 2 vezes ao dia. Eu gosto disso. Como profissional dessa área, eu gosto, para mim, gosto que os meus pacientes também, se possível, eu vou ajustando os caminhos desse paciente de forma que ele vá 2 vezes ao dia ao banheiro, tá? Porém, ir 2, 3, 4, uma vez ao dia não significa que ele tem um intestino saudável. O padrão de evacuação não fala sobre saúde intestinal. Você pode ir 2 vezes ao dia e fazer fezes líquidas. Você pode ir 2 vezes ao dia e fazer fezes estilo cabritinho. E por mais que você esteja indo ao banheiro todos os dias, isso não significa que o intestino esteja saudável. E qual que é o primeiro sinal que o seu intestino está pedindo socorro? Eu vejo, bom, se a gente focar principalmente no intestino, é o padrão das fezes. As fezes têm que estar em formato de banana, lisinho, bonitinho, e a hora que você passa o papel higiênico para limpar o bumbum, não pode sujar esse papel higiênico. Esse é o padrão ouro. Essas fezes não estando rachadas, porque mostram fezes ressecadas, né? Essas fezes têm que estar realmente em formato de banana, lisinhas, bonitinhas, né? E passou o papel ali, não sujou ou pouco sujou. Esse é o padrão ouro. Perfeito. Agora, se você saiu desse padrão, tem fezes quebradiças, amolecidas, amareladas, esbranquiçadas, tem sangue nas fezes, tudo isso já é sinal de perda de saúde intestinal. Só que a perda de saúde intestinal, muitas vezes, começa antes disso. É uma rinite, é uma sinusite, é uma faringite, é uma dermatite, é uma otite. As ites, elas são predominantes e muitas vezes as pessoas acham que nasceram com aquilo. Desde criança eu tenho uma rinite, isso é normal. Eu fui no meu médico e ele falou que isso é normal. Normal para quem? Normal para quem? Nenhum paciente lá continuou com rinite depois que tratou o intestino. Eu não continuei com faringite depois que eu tratei o intestino e nem com rinite. Imagina. Qual que foi o caso que mais te surpreendeu ao longo desses anos? Você fala assim, cara, esse aqui para mim foi sensacional. Nossa, nós temos vários na clínica. Vários. Eu acredito verdadeiramente, para mim, né? Para mim aqui, são os casos de câncer. Câncer. Me fala mais sobre isso. Eu adoro quando entra nesse papo, sabe? Você gosta de tocar fogo, né? Você gosta de pôr fogo no parquinho. Eu verdadeiramente, porque o câncer, para a população, eu não sei, eu posso falar por mim, né? Mas eu vejo que o câncer tinha um impacto, a palavra câncer tinha um impacto muito grande para mim. Meus pais faleceram de câncer. Meu avô, meu tio, então eu tenho um histórico muito grande, né, de câncer na família. Então, essa palavra, para mim, ela pesa muito, né? E, normalmente, o que eu ouço muito,
as pessoas falarem, né, profissionais também, é que muitas vezes o câncer acaba sendo aquela sentença, né? Recebeu a sentença, a pessoa tem câncer. E os pacientes, de todos os pacientes que trataram na clínica, nós perdemos 2 pacientes. Um deles estava realmente em fase terminal e o outro foi porque não seguiu o tratamento. Então, esses pacientes, esses casos de câncer, e câncer, inclusive câncer com metástase, que ali com a nossa abordagem de tratamento, a gente viu com um tratamento em conjunto, logicamente, a gente viu esse paciente entrar na remissão. Para mim, são casos que me enchem o coração de alegria. Tem outros casos também. Eu tive pacientes que faziam uso de muitas medicações, uma quantidade grande mesmo de medicação. Ela chegou com aquela bolsinha térmica, tinha umas 12 medicações mais ou menos, chegou com a bolsinha térmica. E aí eu perguntei, depois de perguntar muita coisa para ele ter passado pela anamnese, ele ter falado todos os problemas de saúde, né? Ele colocou, eu falei, qual é seu objetivo? Ele falou, doutor, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, minha bolsinha. Ele colocou uma bolsinha térmica em cima da mesa. Ele falou, meu objetivo é não fazer uso mais dessas medicações. Eu falei, ok, eu não posso retirar as medicações, eu posso levar mais saúde para você, e aí a gente vai ajustando com o seu médico para ele diminuindo até você conseguir retirar. Ele falou, perfeito. Eu falei assim, e aí ele falou assim, sabe por que eu quero retirar essas medicações? Eu falei assim, por quê? Isso eu tô falando mais ou menos de uns 12 anos, 10, 12 anos atrás, acho. Ele falou assim, eu gasto R$2.800 de medicação por mês. Eu não tô aqui para construir mais saúde. E por mim tudo bem, sabe, Fábio, quando o paciente fala isso. Porque se tem algo motivando ele, motivando a ser mais saudável, para mim tá tudo bem. Ele falou, estou aqui porque eu quero gastar esse dinheiro que eu gasto com medicação com viagem. Eu quero viajar ao mundo. Ele falou assim, se você fizer isso por mim, todas as viagens que eu fizer eu vou marcar você. Pois bem. 1 ano depois, ele não estava mais usando nada de medicação. Caraca. Ele começou a viajar e por 2 anos seguidos ele ficou me marcando nas viagens. Doutor, eu tô aqui, doutor. Depois acho que ele cansou de me marcar, mas continua viajando. Você sabe que a gente, nos bastidores, a gente conversou muito, né? Eu, você, a Janis, a própria Thaís. Eu falo que se eu descobrir hoje que eu tenho câncer, a primeira pessoa que eu vou procurar é o Lanza. Eu já tinha falado, né? A gente já tinha conversado sobre isso, porque eu acredito muito nesse tratamento integrativo, nessa não na linha da alopatia. Eu acredito que a gente tem outros caminhos para a gente percorrer com profissionais gabaritados, sérios e que realmente traz essa visão diferente de mundo, porque quando a gente fala em câncer é cultural, assusta. Mas eu falei assim, cara, se eu descobrir que eu tenho alguma coisa, cara, o Lanza vai ser a primeira pessoa que eu vou lá. Sim, eu também acredito nisso. Eu acredito também que quem busca também pela alopatia, e tá tudo bem, a pessoa tem que se certificar de que como isso surgiu no corpo dela, de que forma isso surgiu. Surgiu porque há muita intoxicação, surgiu porque há muita inflamação, surgiu porque há pouca oxigenação nessas células e nesse sangue. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar o terreno biológico, é limpar o corpo, é desinflamar, desintoxicar. E tudo bem se a pessoa estiver usando alopatia também. Só que ela tem que se certificar do básico. Fábio, uma coisa que eu sempre falo e oriento, eu coloco ali para os meus pacientes para que eles aumentem a consciência dele, é o seguinte. Eu sempre questiono, como você acredita que construiu esse problema, essa doença? Como? Eu questiono o meu paciente em relação a isso. Porque eu quero que ele pense. Infelizmente, o senso crítico das pessoas estão sendo roubado. E eu acredito que elas têm que exercitar esse senso crítico. Então, eu questiono, eu provoco essas pacientes. De que forma você acredita que isso chegou? E aí o paciente para e pensa. E ele demora para responder. Por quê? Porque ele nunca parou para questionar como ele conseguiu aquela doença, aquele problema de saúde. E eu falo, vamos lá. Eu me acomodo na minha cadeira, eu sento, fico esperando. E aí até conseguir uma resposta dele. Olha, muito estresse, muita correria, me alimentando mal, isso, aquilo, tal. Falei, tá bom, você construiu isso por uma alimentação desequilibrada, por sedentarismo, por falta na qualidade de sono, por ter mantido péssimos relacionamentos durante sua vida, né? Porque isso também alimenta nosso corpo. O que a gente assiste, o que a gente ouve também alimenta nosso corpo, né? Falei, como você acredita, onde você acredita que está a sua melhora? Porque se você construir um problema, você vai ter que desconstruir. E se a gente fizer o caminho inverso disso agora? E se a gente, então, começar a melhorar a sua alimentação? E se a gente começar, então, a praticar exercício físico?
E se a gente melhorar a qualidade do seu sono? E se você melhorar os seus relacionamentos? E se você melhorar o que você assiste? Cuidar do que você assiste, cuidar do que você ouve? Você acredita que isso pode resolver? Acredito. Isso faz com que ele tome essa consciência e as próximas tomadas de decisão dele saindo da clínica, saindo do consultório, passam a ser melhores. Vamos dar uma guinada nesse assunto que eu gosto muito para falar. Eu atendi muitos profissionais da área da saúde integrativa e da educação e eu percebo que 99% dos profissionais hoje estão com dificuldades de mostrar seu produto ou seu serviço. Coisa que eu vejo ao contrário de você. Você acredita que ter hoje um posicionamento e defender aquilo como não como uma verdade absoluta, mas como uma opção, é um diferencial de mercado? É um diferencial e é fundamental. Se você não se posiciona, você está no meio de todo mundo. E é isso que não pode acontecer. Porque muitas vezes a pessoa não posiciona por medo. Né? E isso é muito ruim. Por exemplo, medo de ser atacado nas redes sociais. A pessoa não se posiciona porque está com medo do próprio conselho, por conta de denúncias e tudo mais. E o que é importante, Fábio, você ter na mente, vejam seus pacientes. Seus pacientes saem da sua clínica melhor ou pior do que quando entraram? Né? Se eles estão saindo melhor, significa que a sua metodologia faz sentido. Agora, você não se posicionar porque você do protocolo que você tem, das práticas que você tem, porque você tem medo de ser atacado ou porque você vai ser denunciado, isso é péssimo. Porque se você toma a decisão de ser um profissional da saúde e levar mais, porque você faz um juramento, levar mais saúde, tomar decisões para levar mais saúde para esse ser humano, recuperar a saúde, você tem que defender isso com unhas e dentes. Então, falar sobre isso devia ser assim, algo óbvio e claro. Logicamente que nem tudo você pode falar às claras, só que defender o seu posicionamento é fundamental. E ter uma equipe. Eu acredito que uma equipe também é fundamental para isso, tá? Não é você unicamente. Não é o eu empresa. Não é o eu empresa. Acabou a isso. equipe é fundamental, acabou, né? Bom, então acredito que se posicionar é uma situação muito importante. Eu acho que é a primeira decisão que a pessoa tem que ter. E eu acredito que o feedback que se tem dos pacientes tem que ser o suficiente para você se apoiar nisso daí. Porque também não adianta você se posicionar numa situação, num protocolo que você está aplicando e os seus pacientes estão perdendo saúde e você batendo nessa tecla, né? Aí não acho justo. Agora, você se posicionar em cima de decisões e atitudes que você está tomando e os pacientes, quando te encontram na rua, quando te veem na rede social, manda gratidão por tudo que você fez por mim, poxa, isso não tem preço que pague e não vai ser um hater ou seja lá o que for, uma denúncia que vai estragar isso daí. Eu falo que você só tá com medo porque você não tá agindo. Ação cura medo. Não tem jeito. Então não importa o estado que você se você é recém-formado, se você não tem grandes resultados, o importante é começar. Porque tem gente pior que tá abrindo a boca, que tá se posicionando, que tá criando a sua audiência, que tá construindo a sua marca e você, que tecnicamente é muito melhor, não está fazendo absolutamente nada. Então, cuidado com isso. Posso falar um pouco sobre isso, Diga. Fábio? Eu vejo profissionais da área da saúde hoje, principalmente da área de nutrição, falando que refrigerante zero não tem problema tomar. Profissionais da área da nutrição. E isso me deixa muito desconfortável. Porque esse profissional estudou sobre alimento, sobre nutrição, sobre nutrir o corpo, nutrir as células desse ser humano. E não é possível que ele consiga ver nutrição num refrigerante zero caloria. Para indicar, para orientar para as pessoas e falar abertamente nas redes sociais. E eu vejo que são profissionais que têm uma quantidade imensa de seguidores. E por que isso? Porque as pessoas muitas vezes vão atrás de pessoas que estão dando o aval para elas. Não, se aquele profissional da área da saúde falou que não tem problema, então tá tudo ótimo. Nossa, que lindo que ele é. Que ótimo que é isso. Não é possível. Sabe, eu fico doido com isso. Enfim, era isso que eu queria falar.
Porque isso às vezes me deixa muito desconfortável. Verdade. Time. Pessoas. É o maior desafio hoje do empresário que empreende na área da saúde integrativa. Eu acho que não é só na área da saúde. Em todos os setores, pessoas é o maior desafio hoje para crescer como empresário? Sim, é o maior desafio. Eu sou da área da saúde, logo, uma coisa que eu gosto muito e exijo das pessoas que trabalham comigo é que elas tenham um sistema gastrointestinal íntegro e que tenham uma boa alimentação, porque se eu sei que isso reflete diretamente na performance dessa pessoa, tanto física quanto emocional, e estamos falando sobre saúde e vendemos sobre saúde, e sei também que se ele aumenta a performance física e performance cognitiva, ele vai ter maior rendimento como parte dessa equipe e também no trabalho dele, é uma coisa que é importante. E também, Fábio, antes de vender, coloque em prática em você, né? Então, eu tenho que ser o exemplo para os meus pacientes e também para a minha equipe. Agora, a construção de uma equipe ela é importante, é desafiador, porque hoje em dia, e cada dia que passa, principalmente com as novas gerações, está sendo mais difícil de você captar esse profissional no mercado, a ponto de que ele compre realmente essa ideia, veja como uma verdade e passe pelas restrições que precisa passar. Não estou falando só restrição alimentar, não. Restrições de que, poxa, eu vou deixar ali um momento que eu estava acostumado de jogar um videogame, ou fazer isso, fazer aquilo, porque eu quero construir junto de uma equipe. Ter esse senso de unidade, esse senso de equipe, hoje está cada vez mais desafiador. Eu falo que o maior desafio hoje é você criar autoridade dentro do mercado digital. Mas as pessoas confundem, os profissionais confundem, que para você construir autoridade você precisa gravar muito conteúdo. E, na verdade, é um pensamento errôneo. Se você avaliar como é que você constrói autoridade, é entregando os resultados e os depoimentos dos seus clientes. Fundamental. Cara, é fundamental. Não é ir lá ficar se matando, distribuindo um monte de conteúdo, mas tá. E os seus pacientes? Estão tendo resultado? Se você traz esses depoimentos, você constrói naturalmente a sua autoridade. Sim. O Brasil, ele é diferente do resto do mundo. Brasileiro compra influência. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem segue e as dicas do que passa. Então, é super importante você seguir para quem tem resultado, concorda? Concordo plenamente. Plenamente. Então, cuidado você que está aí achando que para criar autoridade vai ficar maluco aí gravando conteúdo a rodo. Ó, esse bate-papo aqui trazendo os casos de sucesso aqui, o que deu certo, o que não deu certo, e as pessoas acham que é mil maravilha a vida da gente, né? Pois é. E na verdade tem os desafios diários e isso é extremamente importante saber lidar. E eu vejo que... Pode falar. E, Fábio, a equipe também, quando eu falo da equipe, logicamente que eu não estou falando só, por exemplo, da equipe de profissionais da área da saúde, da clínica, quando a gente fala de posicionamento, né, de redes sociais, você precisa ter uma equipe para cuidar das redes sociais. Você precisa ter uma equipe para te posicionar nas redes sociais. Exato. Isso é muito importante. E uma equipe que esteja alinhada com o seu propósito. Exato. É fundamental. Se você não tem uma equipe que trabalhe tudo isso de posicionamento e redes sociais e uma equipe que também entenda sobre saúde para ela te colocar no nicho certo, para ela te posicionar no momento certo, na hora certa e com o público correto, você fica patinando também. Exatamente. Eu falo que o maior desafio do empreendedor é a mentalidade. É mentalidade de você poder escalar seu produto e serviço, de você estar bem consigo mesmo, de você administrar conflitos internos. Esse é o maior inimigo, o maior desafio, né? É o maior desafio. E eu vejo que a gente tem um overload de informações hoje e o profissional se perde. Como empresário, como homem ou como mulher, mas a gente tem que tomar cuidado. Então, mentalidade, quando eu falo mentalidade, não é papo de coach. É você administrar as suas emoções, os seus conflitos, os seus desafios. Nos provérbios de Salomão sempre falam, né, que eu estou lendo há quase 5 anos já, falam que você conhece a pessoa nos desafios que ela tem. Você conhece se a pessoa é fraca ou se ela é forte no momento de baixa. Sim. Então, é importante você, profissional, cuidar da mentalidade, concorda? Concordo. Eu acredito que o maior inimigo que você possa ter, ou o maior adversário que você possa ter é você mesmo. Que monstro você cria dentro de você, né? Do que você abre mão,
onde está o seu foco, onde está o seu desempenho. Muitas pessoas acreditam que muitas vezes vai cair alguma coisa do céu, né? E não cai. Se você realmente não tomar as decisões que precisa tomar e vencer principalmente os desafios que tem dentro de você, para que os desafios que estão aqui fora fiquem mais simples de serem, né, passados, muitas vezes, não, eu vou olhar para mim antes, vou olhar para aqui dentro depois. Antes eu vou dar um pulinho ali naquela barreira. Ok, você pode até passar da primeira, mas não passa da segunda enquanto você não resolve conflitos internos. Exato. Para de ficar procurando atalho, hackzinho, não vai funcionar. O importante é você buscar seu bando de loucos, sua tropa, seu ecossistema, seu ambiente. É ali que, por osmose, você pega um insight. Eu falo que é importante o profissional estar em constante movimento e é importante você entender o que já funciona, não é o que você está tentando profissionar. Já existe um mecanismo de funcionamento que pode acelerar seu resultado. Às vezes, empreender é um caminho solitário, Lança. É um caminho solitário, um caminho árduo, e frequentemente eu falo isso com os meus pacientes, né, também, porque eles acabam abrindo um pouco da vida deles. Só que empreender para você mesmo é incrível, né, Fábio? Exato. Você pode chegar cansado no final do dia, só que você fez para você, e quando você vê a coisa acontecendo, o seu projeto, o seu sonho, né, sua missão, é de encher o coração de alegria, né? Exato. Deixar uma mensagem para as pessoas que acompanharam esse podcast nosso, uma mensagem sobre saúde, para as pessoas que estão buscando saúde, longevidade, performance, e para as pessoas que estão buscando melhorar seus negócios. Eu te pedi essas duas porque você é referência nesses dois assuntos. Então, esses dois insights pode mudar a vida de alguém que está assistindo agora. Muito bem. Fábio, como eu falei para você, eu faço de tudo para que meus pacientes aumentem a consciência e o senso crítico deles, né? E eu falei para você que nós podemos nutrir o nosso corpo de várias formas. A gente nutre o nosso corpo do que a gente come, do que a gente bebe, de relacionamentos, do que a gente assiste, do que a gente ouve, toques também, né, que são os relacionamentos. E quando a gente aumenta a conexão com o nosso corpo, a gente começa a entender os sinais que ele está passando para a gente. Então, se você tem uma conexão fina com o seu corpo e você coloca algo para dentro, se você comeu, se você bebeu, se você assistiu, se você ouviu, ou se você colocou uma emoção de um relacionamento para dentro, e o seu corpo não gostou, na conexão fina que você tem com ele, ele vai te trazer um tiquezinho, uma coceirinha, uma dorzinha. E aí quando você fecha os olhos e para e conversa com ele, você consegue chegar a uma conclusão de que, poxa, eu comi aquilo, ou fiz isso, ou fiz aquilo, e meu corpo reagiu. Muito bem. Se você não tem essa conexão fina, você continua trazendo esse problema para dentro de você, o seu corpo fala assim, meu dono, eu tentei falar com você na sutileza, trouxe uma coceirinha, um tiquezinho, uma manchinha e você não se atentou a mim. Eu vou falar um pouco mais alto com você nesse momento. E qual a forma que o nosso corpo tem de falar mais alto com a gente? Dores. A dor é uma forma que o corpo tem de gritar com a gente. Olha para mim, por favor, porque eu não estou me sentindo bem e eu preciso que você faça alguma coisa. Se ainda assim você tem uma conexão com o corpo, você para, avalia, analisa e vai em busca de resolver na causa, não no sintoma. Porque se você não tem uma conexão boa com o seu corpo, você simplesmente dá um cala-boca nele. E qual é o cala-boca da dor? Vou colocar um anti-inflamatório para dentro. Então, quando você não tem conexão, você usa uma medicação para calar a boca desse corpo. E aí você usa uma medicação por um determinado período de tempo, e aí essa dor passa, só que a causa continua lá dentro. Ela não foi resolvida. E aí você continua trazendo aquele relacionamento, ou continua comendo ou bebendo aquilo que não deveria, e aquela causa aumentando, aquela situação aumentando. E aí o corpo vira em determinado momento e fala assim, meu dono, na sutileza não foi. Eu gritei com você, não foi. Eu vou parar você. Eu vou parar, porque se eu não parar, você não vai olhar para mim. E aí o corpo fica doente, ele adoece. E quando ele adoece, num primeiro momento você fica em casa, fica no sofá, na cama. Se você tem conexão com o seu corpo, um pouco ainda, você para, faz uma autoanálise
e vê que besteira que você está fazendo, o que de errado você está fazendo e procura corrigir. Mas se nem esse pouco de conexão que você tem, você simplesmente fica maratonando filmes, minisséries, olhando redes sociais, virando ali o celular e usa mais remédio. Dá um cala-boca no corpo, depois de alguns dias o seu corpo responde, baixando essa sintomatologia e você continua trazendo o problema e aumentando aquela causa lá dentro. Ou seja, aquele fogo está alimentando, continua aumentando. Chega um momento que o corpo fala assim, meu dono, na sutileza não foi, eu gritei com você não foi, eu te parei não foi, eu vou te tirar da zona de conforto agora. Como que ele tira a gente da zona de conforto? Ele fica tão doente a ponto da gente ter que ir para o hospital. A gente chega no hospital, e no hospital, infelizmente, eles não ensinam a gente a ter conexão com o seu corpo, né? Com o nosso corpo. Ele não vai falar assim, olha, você tem que tomar cuidado, o que você está fazendo e tal, tal, tal. Mal eles deixam você internado porque o custo do quarto fica alto. Então eles vão te dar uma bomba, soro, medicação injetável, isso, aquilo. Eles falam, olha, pode ir embora, se você passar mal de novo, você volta. Você vai, toma aquela bomba de medicação e depois de alguns dias você levanta de novo e você continua fazendo a mesma coisa. Moral da história para mim, Fábio, é o seguinte. Chega um momento que o corpo fala assim pra gente, olha, durante muitos anos, no decorrer dessa vida, eu fiz tudo o que eu podia para poder conversar com você, para que a gente se ajustasse, né? Para que você tivesse um tempo e qualidade de vida maior para poder vivenciar tudo o que você tinha que vivenciar. Só que você se perdeu aí fora, você se distraiu com muitas coisas, com o que você comeu, bebeu, relacionamento, com o que você assistiu, e eu cheguei num momento que eu não consigo mais me recuperar, eu não consigo mais me equilibrar. Porque até então o corpo, pela homeostasia, ele busca equilíbrio o tempo todo, chega um momento que ele fala, eu não consigo mais me equilibrar nessa história. Então, meu dono, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que desligar, voltar para a Terra para me reequilibrar energeticamente. E estamos separados a partir daqui, eu acredito aí que é aí que o corpo para. E por que eu vejo isso, Fábio? Porque quem hoje em dia você vê morrer de velhice? Nossa, olha que lindo aquele senhorzinho, aquela senhorinha, deitou, morreu dormindo com 110 anos, com 100... Não. Você vê as pessoas morrendo, por mais que... se o tempo de vida do ser humano é de 120 anos, uma média aí, a pessoa fala assim, nossa, meu avô viveu muito, viveu com 80 anos, viveu 2/3 da vida. E qual foi a qualidade de vida dele? Morreu com... né? Conseguia andar? Conseguia ter relacionamento? Não? Foi com Alzheimer? Foi com o quê? Então, sabe, o meu conselho sempre é para que você aumente a conexão com o seu corpo. E eu falo para todos os pacientes, vocês não precisam acreditar em tudo que eu falo e não devem. Seria imprudência acreditar em tudo que eu falo, mas seria negligência não colocar em prática. Perfeito. Coloque em prática e fique com você o que for verdade. Porque se você tem conexão fina com o seu corpo, você vai saber o que ele está falando com você. O que você colocar para dentro, ele vai te falar. Isso não fez bem para mim. E aí, vamos ajustar isso? Perfeito. Gente, volta um trechozinho. Escuta de novo o que o Lanza deu de recado final. Se você entender, esse podcast vale a pena. Vale a pena. Só com esse finalzinho. Porque o que ele explicou para você, as pessoas cobram uma fortuna e ele veio aqui, dedicou o tempo, o conhecimento e passou para você ter uma vida mais leve, mais feliz, com saúde mental, espiritual e corporal e principalmente a gente entender como é que a gente funciona de corpo, mente e espírito. Lanza, obrigado. Foi um bate-papo muito bacana. Eu sugiro que você assista isso 1, 2, 3 vezes. É importante. O assunto é atualizadíssimo. Aqui trouxe os principais focos hoje sobre saúde intestinal. Então, se você está aqui comigo, volta, indica, manda para outra pessoa que valeu a pena. Irmão, obrigado. Eu que agradeço, gratidão pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui falando para você e para todo o seu público, para toda essa galera que vai assistir o podcast. Um abraço
e estejam com Deus. Valeu, até mais.